trouxe a sua Bíblia, abra lá no livro de Lucas, capítulo 5, versículos 37 a 39. E você que não trouxe a sua Bíblia, vai ser colocado aqui na projeção. Você que for encontrando em reverência à palavra do nosso Deus, vai se colocando em pé. Lucas capítulo 5, versículos 37 a 39. Amém? Vai colocar aqui, os irmãos vão poder acompanhar. Amém? Olha lá. Eu vou ler aqui da projeção, porque de repente aqui na minha tradução pode estar diferente. E ninguém põe vinho novo em vasilha de couro velha. Se fizer, o vinho novo rebentará a vasilha, se derramará e a vasilha se estragará. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em vasilha de couro nova. E ninguém, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, pois o vinho velho é melhor. Coloque sua mão sobre o seu coração, feche seus olhos nesse momento. Grandioso e poderoso Deus, Pai querido, em nome de Jesus, na sua santa e poderosa presença nesta noite, venha nos abençoar com a tua palavra. A tua palavra que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Proteja os lares aqui representados, Senhor. Que todo impedimento, Pai, caia por terra para que os seus filhos ouçam a palavra. E que essa palavra venha acertar, flecha que acerta o alvo. Venha ser como flecha que acerta o alvo na vida de cada um aqui, Pai, presente. E que teu fogo desça, Pai, que o entendimento desça, e que a consciência espiritual esteja renovada nesta noite. Nós te bendizemos, Espírito Santo, tenha liberdade de agir em nosso meio nesta noite. Obrigado e amém. Podemos assentar em nome de Jesus. Amém? Durante esse período desta campanha, 52 dias, baseada no livro de Neemias, é uma campanha que é um propósito de fé. E esse propósito de fé só vai ser alcançado se nós caminharmos em fé. As palavras que têm sido liberadas aqui durante essas terças-feiras são palavras que estão trazendo uma estrutura espiritual para que nós venhamos a entender o que Deus requer de nós, para que nós estejamos conectados com Ele de uma maneira espiritual. Então, todas as palavras que estão sendo liberadas aqui nesta igreja são para que a gente venha enxergar como anda a nossa vida espiritual, venha para enxergar como anda a nossa situação de vida, mas também vem para que a gente venha testemunhar os milagres que acontecerão durante toda esta campanha, amém? E quando nós falamos de recomeço, nós podemos pensar em várias áreas das nossas vidas. Quem é que não precisa de um recomeço muitas vezes? Recomeço, como foi falado anteriormente, recomeço em meio aos escombros, um recomeço após você sair debaixo do jugo do espinheiro. Então, todos nós precisamos do recomeço, mas o principal recomeço que nós devemos ter em nossas vidas é o recomeço espiritual. Por quê? Porque se nós vivermos apenas os recomeços das áreas das nossas vidas sem uma base espiritual, é o mesmo que nós estarmos na mesmice, porque a graça logo acaba, nós perdemos aquele ânimo e continua a nossa velha criatura absorvendo aquilo que é passageiro, aquilo que é mundano. Eu quero conquistar um carro, daqui a pouco perde a graça. Eu quero conquistar uma casa, daqui a pouco perde a graça. Por isso que o fundamental é nós entendermos por que a parte espiritual. Porque o recomeço de uma vida espiritual, ela nos dá fundamento, firmeza de propósito,
nos compromete com a presença de Deus, assim como foi pregado aqui. Compromisso e comprometimento. Então, o que acontece? Se nós olharmos para os cristãos hoje, pós a crise da pandemia, nós vamos observar que muitas pessoas dispersaram, que muitas pessoas não estão entendendo mais nem porque estão na igreja. Estão porque as outras pessoas estão porque estão em busca de um interesse próprio, estão por uma busca individual, estão para acompanhar alguém, mas não têm interesse em ficar. E não é nada disso que nós temos, não é dessa forma que nós devemos proceder. Nós temos que ter um amparo para que a gente tenha uma vida, e a vida dessa porta para fora, ela tem muitas dificuldades, e esse amparo na vida espiritual faz com que nós venhamos ter uma estrutura, e para que a gente tenha essa estrutura, nós vamos observar algumas coisas diante desta palavra hoje, amém? Você já se perguntou alguma vez, o que eu estou fazendo aqui dentro da igreja? Que propósito é esse por eu estar aqui? Ou porque eu verdadeiramente não estou? Por que eu não estou aqui? Qual a razão de eu estar esporadicamente? Qual a razão de eu não me firmar? Já pararam para se perguntar? Por que nós não temos uma vida realmente mergulhada em Cristo, se esse é o caminho, a verdade e a vida? Então chegou um tempo de nós entendermos a importância do que Jesus vai nos ensinar através desta palavra. Ele nos prepara para uma mudança de consciência. E esse é o verdadeiro recomeço que nós precisamos. Uma mudança repleta de consciência, total de consciência. Por que acontece? O único lugar, porque a bênção é um lugar, o único lugar que nós vamos alcançar essa mudança de consciência é em Cristo. Além disso, Jesus, Ele é o único que pode realmente, verdadeiramente nos dar a novidade de vida, uma constante novidade de vida, amém? E aí nós entramos na palavra, nos odres. Os odres eram umas bolsas de couro, em que colocava ou água ou vinho. E quando os odres eram usados para colocar vinho, esse vinho, conforme ele ia se apurando, ele fermentava. Então ele dilatava esse odre, só que esse odre não se rasgava. Ele era propício para isso. Só que esse processo de utilização do odre só poderia ser feito apenas uma vez. E se fosse feito novamente no mesmo odre que já tinha sido expandido, ele não suportaria, rasgaria, se perderia e perderia também aquele vinho. E a dificuldade de processar um vinho para chegar e colocar aquele líquido ali dentro do odre? Perderia não só o vinho, mas todo o trabalho para trás. E é interessante que Jesus, por que ele conta esta parábola? Porque ele foi questionado pelos discípulos de João Batista. Por que os fariseus jejuam e os seus discípulos não? Mas os discípulos de João Batista, eles sabiam quem era Jesus, através de João Batista. João Batista, ele já combatia a hipocrisia religiosa e o povo demagogo daquela época, os hipócritas. Ele vivia no deserto, ele não se misturava com as pessoas, no dia a dia, no cotidiano, ele se alimentava de gafanhotos e mel, era considerado como o caniço do deserto. Depois você pesquisa o que é o caniço no deserto, isso é para uma próxima pregação, amém? Então,
João Batista foi aquele que declarou: eu batizo com água, mas aquele que virá após mim batizará com fogo. Então ele está dizendo que Jesus viria com mais autoridade e poder. João Batista, ele se sentiu indigno até mesmo de desatar as sandálias de Cristo. Ele não se sentiu apto a batizar o mestre. Mas Jesus insiste com João Batista para que se cumprisse o propósito de Deus em Cristo aqui na terra. Então é naquele momento em que Jesus é submergido, e aí João Batista emerge Jesus. Naquele exato momento o céu se rasga, o céu se abre, o Espírito Santo em forma de uma pomba desce, e uma voz ecoa lá do alto dizendo: este é o meu filho amado, a quem me comprazo. A partir deste momento, o ministério de Cristo inicia, e a história da humanidade nunca mais foi a mesma. Lógico que foi marcado com o nascimento de Cristo, mas o ministério de Jesus foi muito poderoso, realmente forte. O céu se revela, revelando junto a Santíssima Trindade, Deus Pai, o Filho e o Espírito Santo. E mesmo assim, ainda havia dúvida com relação aos feitos de Jesus. E mesmo assim, os discípulos de João Batista questionaram Jesus. O próprio João Batista questionou Jesus quando esteve preso. Se Jesus está no cenário, por que eu estou preso? Aí ele pede para os seus discípulos perguntarem para Jesus se ele era aquele que haveria de vir, ou eles deveriam esperar outro. Olha, se para quem batizou Jesus viu o céu se abrir, viu uma voz dizer: este é o meu filho amado, a quem me comprazo, teve dúvidas, imagina nós. É compreensível isso. Mas ao longo dessa mensagem, nós vamos entender que a velha consciência, se nós atuarmos com a velha consciência, ou sermos essa velha consciência, nós não conseguiremos agir por fé. Em que sentido? Não tem como eu ter dúvida e ter fé ao mesmo tempo. Não tem como eu ter no mesmo copo a fé e a dúvida andando juntas. Você escolhe, ou você tem fé, ou você tem dúvida. Ou você crê, ou você não crê. É sim, sim, não, não. Mas para isso nós temos que ter o quê? Proximidade de Deus. Nós temos que estar em constante construção da nossa vida espiritual. E nós vamos entender por que nós devemos ter essa constante. Não é só na igreja, é no nosso dia a dia, é ao acordar, ao se deitar, é ao caminhar. Porque senão nós não vamos alcançar, porque a própria palavra diz que o reino dos céus, ele é conquistado por esforço. Algumas traduções falam força. Porque se nós não tivermos a capacidade em Cristo de mudarmos a nossa consciência, nós vamos viver acreditando apenas naquilo que as nossas mãos e os nossos olhos podem ver e as nossas mãos podem tocar. E a parte espiritual, acontece o quê? Ela é renegada.
Jesus, ele nesta palavra, ele usa o dia a dia dos judeus para que eles entendessem. Mas o que Cristo está tentando explicar para aqueles homens é que, como é que os discípulos dele iriam entender a linguagem do céu se vivessem como os fariseus? Não comportava a nova linguagem de Cristo, a conexão que ele trouxe do alto, não ia ser suportada. Então, para que eles experimentassem um relacionamento, uma consciência do céu, eles tinham que quebrar alguns paradigmas. Então, eles iriam fazer tudo aquilo que na cabeça dos fariseus era certo. Eles iriam contrariar tudo, assim como Jesus fez o tempo todo. Como que nós vamos entender que Cristo é o enviado de Deus, é o Filho de Deus na terra, se nós andamos por aquilo que nós podemos tocar, o que o dinheiro pode comprar, o que o estudo pode alcançar? Não tem como. Jesus, neste momento, no seu ministério, ele simplesmente estava estabelecendo aos seus discípulos e para todos nós um princípio do reino. E esse princípio é do relacionamento com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo, e não mais os dos usos e costumes. A nova estrutura trazida por Jesus não poderia ser compreendida por quem não estivesse com o coração apto, com sede de mudança de vida e sede de mudança radical de vida. Aquele que não se entregasse à transformação, ainda hoje é assim, não vai passar por uma transformação de vida, e aquela transformação que Cristo apregoou para nós, deixou registrada na palavra. No domingo aqui, foi pregado sobre a arca, quando a arca esteve na casa de Obed-edom. A arca passou 20 anos na casa de Abinadab, e a arca, ela comportava a presença de Deus, ela era a própria presença de Deus. Só que na casa de Abinadab ela era só mais um objeto. Mas quando foi para a casa de Obed-edom, em 3 meses tudo se transformou. E aquele homem entendeu com uma nova consciência do que era Deus na vida dele, para a família dele. Então ele deixa tudo para trás, mesmo que em 3 meses tudo havia mudado, prosperado. Ele entendeu que o que mais valia era a presença de Deus. Não existe tesouro maior que a presença de Deus. Muitos não conseguem entender. Olha só o que Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 16, ele nos revela. Isso é revelação, isso é para deixar bem claro, para que a gente entenda a enxergar, a sermos bons observadores, e aprendermos a ter discernimento do Espírito. Olha o que Paulo fala nessa passagem. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu vou explicar, mas vou terminar de ler. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor,
para que possa instruí-lo, mas nós temos a mente de Cristo. Quando nós conversamos com um homem natural, a pessoa que não quer saber de Deus, é o mesmo que você está falando uma outra linguagem para ela. E Paulo está dizendo aqui que tudo que vem de Deus para uma pessoa que enxerga só as coisas desse mundo é loucura. Por isso que nós somos tidos como os crentes, os Bíblia. Por isso que nós somos questionados por conta da nossa fé. E não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, as coisas de Deus só são discernidas de maneira espiritual. Por isso que muitos falam do sobrenatural, que se sobrepõe ao natural. Então, a linguagem de Deus não está na mesma frequência de quem só fica olhando para o mundo com uma condição, uma consciência velha, uma consciência sem aceitação que existe um Criador, um Altíssimo. E que Jesus veio na terra para nos libertar, nos salvar. Então é loucura, é outra linguagem. Você fala as coisas de Deus para muitas pessoas. Eu, como falo muito de Deus para muitas pessoas, eu vejo que muitas delas não estão entendendo. Por quê? Porque quando nós temos o direcionamento espiritual, nós começamos a discernir os fatos da vida. Eu vou fazer um contrato com fulano, ou eu vou fazer um negócio com fulano, mas aí vem o Espírito Santo e fala não. Algo começa a dar errado para não dar certo. Isso, quem tem direcionamento em Deus e discernimento espiritual fala, não é para mim isso. Eu não vou cair nessa cilada. Só quem é o homem natural é loucura. Não deu certo porque choveu, não deu certo por causa disso, mas vai dar certo, insiste. A primeira coisa que acontece é a falência. Ou ele toma um chapéu, uma pernada, é enganado. E aí, no versículo 15 fala assim, o que é espiritual discerne tudo bem, bem tudo. Ou seja, quando nós andamos em espírito, conectados com Cristo, nós temos uma mente que consegue discernir. Por quê? Porque a palavra diz aqui, mas nós temos a mente de Cristo, porque ninguém desvenda os pensamentos de Deus. Mas quando temos a mente de Cristo, temos a conexão certa com Deus, porque Jesus, ele nos mostra como devemos nos portar perante o Pai, o reino. Quais são os caminhos que nós vamos colocar em frente a nossa caminhada, a nossa vida, para que a gente alcance o reino? Então nós temos que usar a mente de Cristo que está registrada na palavra, e nós temos que andar. Se nós estamos aqui na igreja, nós nos propusemos a ser cristãos, aceitamos Jesus, buscamos esse Cristo, nós também temos que nos colocar nessa posição e andarmos em discernimento espiritual. Que crente é esse que não tem discernimento espiritual nenhum? A pessoa sabe que o relacionamento dela não vai vingar e ela insiste. A pessoa sabe que uma sociedade que ela tem é uma sociedade que converge as coisas para o mal. Ela sabe, só que insiste. E aí você perde a capacidade do discernimento. Por quê? Porque o seu coração está inclinado. É o mesmo que eu vim aqui pedir uma oração para o pastor, para pedir um direcionamento para Deus, só que eu já estou com o direcionamento tomado. Então as coisas vão dando sinais. E se você tem a mente de Cristo, você tem a mente de Cristo, você consegue discernir os engodos que Satanás coloca na sua vida. Presta atenção, como é que nós vamos falar para um homem natural,
Uma pessoa que não acredita em Deus, que nós estamos esperando em Deus, que nós vivemos pela fé, principalmente se essa pessoa é materialista, obcecada por dinheiro. Aí sim, vai falar: você é maluco? Que história é essa de esperar em Deus? Não, meu irmão, é que não deu certo ali, eu vou esperar em Deus, porque Deus tem o melhor para mim, Ele vai colocar a oportunidade certa na minha vida. O Espírito Santo vai me conduzir e me indicar o que eu tenho que fazer. Eu não quero mais aquilo. Tá maluco? É um negócio da sua vida. Você vai ganhar uma bolada. Não me importa que eu ganhe 10 vezes menos, mas eu sei que o Deus me dá, prospera 10 vezes mais. Então, isso é discernimento do Espírito, espiritual. Como é que você vai falar para uma pessoa? Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. As pessoas querem prova da fé. Fé não se prova, fé se vive. Fé se testemunha. Então, se alguém vier te questionar e falar: então me explica a fé, fala: eu não te explico a fé, mas se você quiser viver ela comigo, você pode vir. Eu vou te levar para o caminho que você vai viver a fé. Porque esse Deus desses homens da Bíblia é o mesmo Deus que promove os milagres ainda hoje, e será para todo sempre. Por que não podemos agir em fé? Olha lá a galeria de heróis da fé em Hebreus. Essa conexão que nós temos que observar a cada vez. E o discernimento espiritual, eu acho que é um grande tesouro, porque ele discerne tudo. E você também vai evitar ficar gastando saliva com quem não quer. A própria palavra diz: não jogue, não lance pérolas aos porcos. É uma grande realidade. E Jesus, ele está nos ensinando nesse exato momento aqui nesta palavra, que uma consciência transformada não é compatível com uma estrutura velha. Nós só conseguiremos reter o vinho que Cristo quer derramar nas nossas vidas e se estende para todas as áreas das nossas vidas, se nós tivermos uma estrutura nova, um odre novo. O peso do vinho de Cristo, se você receber o peso do vinho de Cristo e você não tiver uma estrutura com a mente de Cristo nova, renovada, com um novo nascimento, você pode prejudicar a sua vida para sempre. Aquilo que você achava que seria uma bênção na sua vida vai se transformar numa grande maldição. Por quê? Porque o odre vai se rasgar e se perder, e é o tesouro que você recebe do alto se perdeu junto. E tem oportunidades que são únicas. A salvação nós não compramos no supermercado. A salvação a gente não acha com amiguinho. A salvação é preço de sangue, suor e lágrima. Não é uma brincadeira. A consciência tem que estar renovada em Cristo. Jesus, no versículo 38, ele fala que a união do vinho novo com o odre novo vai fazer com que essa equipe se conserve. O vinho e o odre serão conservados. Se unem. A nossa união com a mente de Cristo, com o vinho de Cristo, uma nova estrutura, uma estrutura de um coração apto, um coração sedento, um coração que está disposto a participar do corpo de Cristo, vai se conservar. Mas Jesus, ele vem no versículo 39 e diz: e ninguém tendo bebido o velho quer logo o novo, porque diz:
melhor é o velho. Ou seja, o vinho novo é rejeitado. E quantas pessoas têm rejeitado o vinho novo? O vinho velho é excelente. Para o mundo, o vinho velho realmente é o excelente. É o melhor. Mas ninguém fala que ele pode oxidar e virar vinagre. Ninguém fala que ele tem prazo de validade. E o vinho novo nunca vai estar pronto. Tem que passar pelo processo. Mas Jesus, ele inverte a cátedra do mundo, a lógica do mundo. Por isso que muitas vezes o pastor fala que nós estamos na contramão do mundo. Jesus, ele veio na contramão do mundo. E só quem estivesse apto ia suportar o peso da expansão do que Cristo trouxe. E Jesus, ele nos demonstra que o vinho novo é a verdadeira transformação da vida. O vinho novo que ele nos oferta é a grande transformação que nós devemos passar. E ele vai se apurando de fé em fé, de glória em glória. Ele não se perde, ele não se estraga, ele não vence quando encontra um odre novo. O vinho velho, ele representa a obra das nossas mãos. E estas obras são mais atrativas para os homens. Por quê? São aquelas obras em que nós nos tornamos o foco central, o principal. Nós agimos, nós fazemos. Eu oro e Deus fala comigo. Eu oro e Deus se levanta do trono. O eu entra em cena. Passamos a subjugar a fé do próximo. Deus só fala com você, não fala com mais ninguém. Mas eu vi o velho, a consciência velha, o egoísmo, o egocentrismo, uma série de outras coisas que um filho de Deus com a consciência em Cristo, ele joga fora esta consciência. Essa consciência do eu sou, porque eu sou. E o vinho velho faz com que nós sejamos apenas cumpridores de protocolo. Como eu falei no começo, eu venho na igreja porque estão na igreja, eu venho na igreja por alguma coisa pessoal que eu quero. Porque é óbvio, se Deus ele pode oferecer tudo, ele é dono de tudo, é claro, eu vou lá. Quando eu conseguir meu interesse, eu parto. Vou embora. Às vezes a pessoa paga um preço, sua camisa, querendo um bem material, recebe, nunca mais aparece na igreja. Aí é o seguinte, é a bênção que vai se transformar em maldição. O vinho velho, ele nos faz pensar que nós temos as seguintes atitudes: eu vou para a igreja, eu ouvi a palavra, eu orei, eu fiz a minha oferta do meu tempo, eu dei a paz para os irmãos, eu dizimei, cumpri minha obrigação de cristão, estou quitte com Deus, 0 a 0. Agora eu parto para minha semana e o pai está on, né? Vai fazer tudo aquilo que a palavra diz para não fazer. Por quê? Porque esta é uma mentalidade que foge de uma vida de arrependimento e se aproxima de uma vida de pagamento de penitência dominical. O que é isso? Domingo eu pago os meus pecados, peço perdão a Deus, faço uma boa oferta na igreja, e Deus segunda, a vida segue. Tamo junto. É assim. E quantos saem aqui e se esquecem do que foi pregado e fazem isso? Mas isso eu não estou falando para apontar ninguém. Eu estou falando para que a gente
venha retomar a consciência do que nós estamos fazendo para as nossas próprias vidas. É um momento que nós temos que estar no mais alto da reflexão. Não é só o fogo de Deus, mas a palavra de Deus é a essência. A gente precisa receber e digerir. E isso me faz, essa atitude do vinho velho me faz lembrar a parábola que Jesus conta, do fariseu e do publicano. 2 homens se encaminham para o templo. O fariseu sobe num lugar alto e fala: Deus, olha a santidade externa dele, a super santidade. Deus, estou aqui, sou dizimista, faço jejum, cumpridor da lei, igual a mim, não tem. Eu estou aqui, e olha aquele pobre pecador ali. Aí e Jesus aponta a figura do publicano. O publicano, ele não era digno nem de entrar no templo. Então ele vai aos arredores do templo e se ajoelha, se curva, se constrange na presença de Deus, sussurrando, envergonhado pelos seus pecados, e ali ele entrega o coração a Deus. E é esse contraste injusto que Jesus veio combater. Anula-se os protocolos da religião, e os corações se rasgam na presença de Deus. Um coração quebrantado, Deus não resiste a um coração quebrantado. Um coração que clama, que busca, que chora, implora, mostra dependência. Eis-me aqui, Senhor. Faz por aquele pequenino, meu Pai. Olha por aquela família. Esteja conosco na nossa igreja. Somos dependentes, precisamos de Ti. Olha o que Salmos 51:17 diz: os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. Está na hora de nós quebrarmos os nossos achismos, o eu sei, o eu faço, o eu aconteço, e se derramar mais na presença de Deus. Nós precisamos nos derramar na presença de Deus. Sabe que uma grande preocupação é que a pessoa, ela vem aos cultos, ela está constantemente na igreja, só que ela não quer assumir a consciência espiritual. O mundo quer te uniformizar, o mundo quer te conduzir com as regras dele, mas Jesus, ele quer te discipular, é diferente. Aqui não tem confronto no mundo, aqui você anda junto com a manada, mas com Jesus tem confronto, arrependimento, dor, pagar preço, tudo. Mas quando você se torna um discípulo, sua vida flui, anda, e você vai cumprindo o IT, vai falando de Jesus para as pessoas. É isso que nós cristãos, que essa palavra que Jesus está trazendo para nós, se nós quisermos ter um recomeço verdadeiro nas nossas vidas, nós temos que nos atentar para isso que Jesus está nos ensinando hoje. E o vinho novo, ele representa uma nova consciência, um novo caminho. Nós somos conectados com Deus pela fé através de Jesus Cristo. Somente pela fé nós seremos salvos. Não vai ser pelo pagamento das promessas, do sacrifício de animais. Não. Jesus, ele mudou todos aqueles parâmetros que os homens achavam, mas existem muitos homens ainda que agem como fariseus, saduceus e assim por diante. Essa fé é a fé que nos aproxima da cruz. Olha como é diferente do vinho velho, que é as obras das nossas mãos que são atraentes. Aqui não, aqui é por fé. A fé
de atrair a cruz de Cristo ainda vem cheia de misericórdia e graça. A conexão da fé, a conexão de uma nova consciência, a conexão do vinho novo, atrai a graça. A graça é um favor imerecido. Se Deus tirar a graça nesse exato momento, todos nós somos consumidos, porque é favor imerecido. Não é que nós temos que ter um juízo de condenação, mas nós temos que nos atentar ao que foi o preço que foi pago na cruz. Jesus, ele levou os nossos pecados, está sobre ele, mas muitas vezes nós transformamos os nossos pecados em iniquidade, aí o negócio fica feio. Nós temos que entender que a velha consciência é aquela que apedreja, que mata, que humilha, degrada. Como é que uma pessoa com velha consciência vai entender o que Cristo falou? Jesus, ele estava desenhando na areia, e aí pegaram uma mulher adúltera, e aí, como sempre estavam querendo pregar uma peça em Jesus, para ver se ele vacilava, mas Jesus jamais vacilou. Perguntaram: e aí, o que nós vamos fazer segundo a lei de Moisés? Aí Jesus, eu fico imaginando aquela cena: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. E aos poucos, cada um que estava ali, municiado com uma pedra, foi soltando. Por quê? Porque isso é o discernimento espiritual. O discernimento espiritual veio para todos naquele momento. Jesus mostrou isso. Atingiu os corações para dizer: ei, pecador, está querendo apontar o quê? Está querendo apontar quem? E Jesus, ele escreve os nossos pecados na areia, porque na areia pode ser apagado, mas ele escreve os nossos nomes no livro da vida, onde nenhuma mão pode apagar. E era lindo, porque pobres, leprosos, cegos, mulheres, toda sorte de pessoas estavam na caravana de Cristo. Não era só os discípulos. Onde Jesus pisava a planta dos pés, ele estava levando pessoas para ressignificar a vida delas. E as pessoas que andavam com Cristo recebiam transformação de vida. E quantos de nós temos o anseio de viver novidade de vida? Só que muitas vezes nós não estamos olhando para o odre. E isso serve para todas as áreas da nossa vida. Mas quando você tem a principal, que é a espiritual, você tem o discernimento para as demais. A velha consciência, ela nem consegue explicar o que ela está fazendo na igreja. A velha consciência faz com que nós venhamos a desperdiçar as coisas espirituais. Nós não firmamos compromisso na casa de Deus, somos esporádicos, agimos na conveniência e oportunidade daquilo que nós queremos. Mas a busca por Cristo é muito maior do que qualquer desejo, porque Jesus é aquele que supre as nossas necessidades. Então, essa consciência que nós temos que ter. Pode observar, existem muitas pessoas que elas caminham nessa terra como se fossem pessoas que iriam se eternizar aqui. Fazem planos para daqui 20 anos, para 10 anos, e a Bíblia diz tudo ao contrário. Cada dia comporta o seu mal. Vivo hoje e não deixa para acumular para amanhã. E
quando você se torna uma nova criatura, tem um novo nascimento, Deus ele apaga o seu passado. Quem te acusa é o inimigo. Então, olha só, por isso que a pessoa tem esse sentimento que ela nunca vai morrer, não passa pela cabeça dela que amanhã a senha dela pode ser a próxima. Aí ela sempre deixa a vida dela espiritual para depois. Não, primeiro eu vou conquistar aqui, depois eu vou. Sempre deixamos para depois. Sempre deixamos a comunhão com Deus para depois. Mas no primeiro tropeço é, ai meu Deus, é a primeira palavra que sai. Ai meu Deus, e agora? E é por essa velha consciência que a nossa vida espiritual estaciona ou regride. E é difícil depois voltar. Então, se você está tendo oportunidade hoje, está tendo esta oportunidade, retome a sua vida com Cristo. O corpo de Cristo é fundamental, é importante. As manifestações do Espírito acontecem aqui. Não que não possa acontecer com você na sua casa, na rua. Não, Deus está contigo. Você tem uma conexão com Ele. Ele está contigo em todos os lugares. Mas existe um corpo aqui, o corpo de onde Cristo é o cabeça. Nós precisamos entender que essa velha criatura não consegue entender as palavras de Jesus. E eu me preocupo muito com pessoas que não têm uma vida espiritual com Deus, não têm o discernimento espiritual e querem profetizar na vida das pessoas. E querem falar, mas eu tive um sonho, Deus falou comigo. Aí você olha para a vida da pessoa, não ora, não busca, não clama, não louva, não lê a palavra, não estuda, não lê um bom livro com as histórias cristãs, não faz nada para que ele tenha uma conexão e um discernimento realmente que Deus revela, e quer ainda profetizar, e quer ainda acusar as pessoas, falar, não, mas Deus fala comigo também. Aí você pode dizer, mas e Paulo? Olha que bom exemplo. Paulo. Mas é diferente. Uma pessoa que não tem comunhão com Cristo, com Deus não vai falar, pode esquecer. Se a pessoa vir te entregar um recado, alguma coisa, você já repreende em nome de Jesus. Tem esse discernimento para a sua vida. Paulo, ele tinha sede de Deus, muita sede. Tudo que ele fazia, ele achava que estava fazendo para Deus. Só que as motivações de Paulo estavam erradas. Então Jesus literalmente derruba Paulo do cavalo. Paulo fica cego para o mundo, para enxergar Cristo. E aí acontece o que? Um alinhamento entre o vinho que se vem de Cristo e a estrutura que estava apta para receber. Houve um alinhamento entre Cristo e Paulo. E Paulo se torna a espinha dorsal do Evangelho de Jesus. Certa vez, para nós entendermos a importância do vinho novo, certa vez Jesus, o primeiro milagre de Cristo foi num casamento. Pega essa revelação para a sua vida, essa revelação da palavra. Jesus estava num casamento e de repente acabou a alegria, acabou o vinho. Mas Jesus se fazia presente. Jesus se fazia presente. Estão entendendo? Quando Jesus acaba a sua alegria, ou vem a tempestade, ou qualquer coisa, se Jesus estiver presente, há sempre o poder das mãos de Cristo agindo em seu favor. Jesus então, ele transforma naquele casamento água em vinho, onde há instantes atrás acabou a alegria, acabou a perspectiva, acabou tudo, mas Jesus estava lá.
E aí Jesus transforma aqueles tonéis de água em vinho. Os mestres experimentaram e disseram: mas deixaram para o final o melhor? Mal eles sabiam que aquele era o vinho novo, mas era o melhor. O vinho novo ofertado pelas mãos de Cristo é o melhor. Não pode, se nós temos essa consciência hoje, nós não podemos descartar o vinho novo. Pelo contrário, nós temos que descartar o vinho velho e deixar que Jesus venha e transforme o nosso odre em um odre novo. O vinho novo, ele representa o novo nascimento, ele representa a salvação, ele representa o recomeço de uma vida de eternidade. Jesus, ele não veio para abolir as leis de Deus, como muitos acham. É que o povo na época já estava usando os dogmas de homens, misturando com a lei de Deus, e estavam com a visão toda deturpada do que Deus queria. Então Jesus, ele vem, ele é a própria graça explicando a lei. Ele é o vinho novo. Meus irmãos, esse mundo é desprovido de amor. Esse mundo é desprovido de discernimento espiritual. Mas Jesus, ele nos amou e ele não desistiu de nós. Ele não desiste de vocês, ele não desiste de mim. O amor nos amou. Que esta palavra venha a ser uma palavra lançada na vida de cada um que está aqui presente, mas uma palavra de reflexão, uma palavra que você vai, a partir de hoje, começar a digeri-la, uma palavra em que vai fazer com que a sua consciência fuja do homem natural, e que você descarte o vinho velho, assuma o vinho novo, mas antes de receber o vinho novo, olhe para o odre.